Chega mais que o Conceito 360 está chegando na área e na área literalmente, viu? Nós estamos na área 46 de Cascavel e vamos te mostrar aqui como estão os ambientes desse showroom da construção e, claro, vamos te mostrar a versatilidade de uso dos pisos vinílicos. Então vem com a gente que já começou! A gente começa o programa de hoje falando sobre as possibilidades do uso do piso vinílico. Nós estamos na área 46, o shopping da construção aqui em Cascavel, onde vários ambientes estão sendo transformados e um deles que nós vamos te apresentar agora é essa cozinha num conceito aberto junto com uma área de lazer com a piscina que ficou super bacana. E quem vai contar os detalhes pra gente do piso que foi utilizado aqui, é claro, é o Gilson da Ortigara Revestimentos. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Há algum tempo que eu não apareço por aqui e hoje mostrando a nossa casa, as possibilidades que o piso vinílico, o forro vinílico trazem em qualquer tipo de projeto. Então, quem nos acompanha aqui no Conceito, certamente já viu vários modelos de pisos vinílicos, né? Bem diferenciados. Mas esse em especial foge bem do tradicional, né? Conta Exato. Pra gente sobre ele. Esse é um piso vinílico, Mônica, que, como você comentou, ele sai do tradicional, que o tradicional é aquele em régua, amadeirado. Aqui nós temos uma proposta de piso vinílico com o mesmo conforto do piso amadeirado, porém na proposta do cimento queimado. Então ele é um piso quadrado, aqui nós temos o tamanho de 60 por 60 e o legal é que aqui a gente conseguiu fazer essa transição de um piso para o outro, mostrando também a versatilidade que o vinílico proporciona. Nós conseguimos fazer a transição para um porcelanato sem uso de perfil, para uma pedra natural, que é o caso que vocês estão vendo aqui, sem uso de perfil algum. Gente, que bacana que ficou. E o bacana mesmo é essa integração, ou seja, não é uma divisão em linha reta, né? Mas ela vai fazendo um trabalhado ali, um desenho que dá aquele toque especial. Isso mesmo. A ideia é trazer essas linhas mais orgânicas. Como a proposta da cozinha tem muito mobiliário curvo também, então a gente quis trazer também para o piso, para não fazer uma linha reta saindo do contexto do ambiente. Então a gente manteve o contexto, inclusive no piso. E aqui, então, tem um modelo de pedra, mas a gente pode utilizar outras pedras naturais quando também, a gente vai ficar bacana. É o que a gente sempre comenta nas obras. Quando a gente entra na obra a tempo de fazer os pisos, onde vai vinílico e onde vai outro revestimento em níveis diferentes, a gente consegue fazer essa transição com diferentes tipos de pisos. E trabalhando o vinílico nesse cimento queimado e fazendo essa junção com um vinílico amadeirado, poderia ser também? Pode também. Inclusive na minha casa é exatamente isso. A transição na área íntima é um piso amadeirado, que dá aquele aconchego de madeira, e na área gourmet tem a transição para o cimento queimado. Que fica bacana, né? Eu acho muito bonito o marrom com o cimento queimado, Exato. essa combinação. São duas propostas com o mesmo conforto térmico, porém duas propostas diferentes de materiais. E vale enfatizar o que a gente já trouxe aqui no Conceito algumas vezes também. Piso vinílico na cozinha, uma área úmida que pode cair água no chão? Pode. Pode. Piso vinílico em área úmida pode. Inclusive já a gente vai mostrar piso vinílico também em banheiro, porém fora do box. Dentro do box não recomendamos ainda. E falando um pouquinho mais também sobre a instalação rápida, prática, sem sujeira, ou seja, para quem não quer se incomodar com reforma, com barulho, com bagunça, essa é a solução ideal. Uma das grandes vantagens do vinílico é a obra limpa que a gente sempre fala, né? Não tem sujeira, se a pintura já está pronta, a gente consegue fazer a instalação rápida, sem bagunça, sem quebra-quebra. Inclusive dá para ser aplicado em cima de cerâmica, como é o caso aqui. Tínhamos uma cerâmica bem antiga aqui no imóvel, fizemos a preparação de forma correta e aplicamos o piso sem precisar remover a cerâmica antiga. E claro, para nós mulheres, donas de casa, a limpeza é importante, né? Ter facilidade na hora de limpar e essa também é uma das vantagens. Também outra vantagem, né? Nós temos aqui uma cozinha onde é utilizado inclusive para eventos, então cai muita sujeira na hora de cozinhar, que é o normal, faz grandes eventos aqui. E a limpeza é super tranquila. Um paninho úmido com detergente neutro e tá novo.
Chegamos agora aqui no lavabo e o modelo, gente, de piso vinílico utilizado dessa vez, Gilson, foi o amadeirado. É isso mesmo, nós comentamos agora há pouco, Mônica, que o piso vinílico ele pode ser utilizado em diferentes tipos de ambientes. Inclusive no lavabo, aqui nós temos uma proposta amadeirada, como você comentou, e também com um detalhe peculiar que nós usamos um piso bem pequeno, trazendo a proposta do taquinho no vinílico. Ele tem 9 centímetros, uma peça bem estreita, por 45 de comprimento, 45 centímetros. Então ele foge também do tradicional, que tem 1,20 m por 20 centímetros, o tradicional do vinílico em régua. Nós mandamos para uma empresa fazer o corte e fizemos a instalação na peça pequenininha aqui no lavabo. Gente, que incrível isso, porque até essa tendência dos tacos está voltando, né? Era algo muito comum em construções, né? Em acabamentos, 20, 30, 40 anos atrás, talvez na casa dos seus pais, dos seus avós, na casa dos meus pais em Xaxim, lá em Santa Catarina, ainda tem uma parte que são os taquinhos no chão. Isso e mesmo. Essa tendência agora volta, mas com uma roupagem um pouquinho mais moderna. Isso mesmo, que o vinílico não tem essa manutenção. E como nós temos a proposta aqui no showroom da Ortigara com muita madeira, como vocês conseguiram ver, nós trouxemos essa pegada também puxando para o taquinho no piso vinílico. Então aqui nesse lavabo, é um lavabo pequeno, nós temos esse piso pequenininho também na espinha de peixe, que é aquele sistema de instalação em sentido de V, e nesse lavabo nós trabalhamos também com um rodapé de 50 centímetros de altura e com o revestimento das paredes do lavabo no forro vinílico. Então a gente consegue usar o revestimento vinílico que é usado para o forro também para revestir paredes. Que incrível, gente. Lembrando também que são vários os modelos de rodapés e várias as cores. Isso mesmo, o rodapé a gente tem desde 3 centímetros, que é o mais pequenininho, até 30 centímetros. Ah, Justo, mas como que você fez um rodapé de 50? Nós fizemos uma sobreposição de rodapés com uma peça de 30 centímetros mais uma peça de 20 centímetros sobre ela. E olha, gente, nas imagens, que incrível que ficou o resultado. Ficou um lavabo lindíssimo. Agora, para quem está nos acompanhando e gostou muito da proposta do vinílico no cimento queimado, poderia ser utilizado no banheiro também? Também pode ser utilizado. A essência do piso, ela é a mesma, né? A matéria-prima e tudo mais. Então, independente se for um amadeirado ou se for um cimento queimado, você pode colocar em diferentes tipos de ambientes. Seja num quarto, seja numa cozinha, num lavabo, porque a matéria-prima do piso, ela é a mesma. Muda realmente a cor, o modelo, o aspecto, né, que você quer trazer aí para esse ambiente. E essa sensação de, quero um cimento queimado, mas o conforto térmico, acústico, independente de ser amadeirado ou cimento queimado, ele é o mesmo. E para te mostrar a versatilidade do piso vinílico, nós estamos agora em um outro ambiente aqui da área 46, um espacinho que foi transformado em um escritório e que tem móveis, né? Já tem toda uma decoração aqui, uma arquitetura na pegada mais rústica, com o amadeirado e, claro, trouxe esse exemplo do piso por aqui também, Exato. né, Gilson? Então a gente sempre fala que o vinílico ele pode ser utilizado em diferentes tipos de projetos. Aqui nós temos um escritório bem compacto, aqui era o depósito da residência, nós transformamos ele nesse escritório com o uso de piso vinílico. Esse piso vinílico aqui, ele é um piso que pode ser utilizado inclusive em academias, então ele é um piso super resistente. Então nós trouxemos essa proposta que você comentou, desde o mobiliário, amadeirado, o piso e também o forro. Então nós temos todo um projeto, um conceito com muita madeira. Gente, olha o resultado desse forro, que incrível! E algo que me chamou muita atenção, primeiramente, é que a gente quase não percebe as emendas, né? Parece uma peça inteira, ficou lindo. Isso mesmo, então a proposta do forro vinílico também é ter a emenda mais discreta possível, né? Quando a gente trabalha com tons amadeirados e tons mais escuros, ele mostra muito pouco a emenda. Então é a proposta do forro vinílico, porque quando a pessoa olha, ela parece que tem uma única peça.
Agora, deixa eu te perguntar sobre a iluminação. Aqui a gente vê uma iluminação sobreposta. Ela poderia ser embutida também? Pode também. A gente sempre compatibiliza o projeto luminotécnico do arquiteto com o projeto estrutural do forro, para que a gente consiga fazer o perfil de LED ou o spot embutido no forro vinílico. É incrível, gente. Agora, para encerrarmos aqui desse ambiente, esse escritório que você, como você viu, compacto, mas ficou muito incrível e de certa forma espaçoso também. Exato. Qual é a proposta de vocês aqui na área 46 para esse escritório? A proposta do escritório aqui, Mônica, é para o arquiteto parceiro da área 46 e também da Ortigara fazer o uso dele sem custo algum. Então ele pode agendar conosco, vir aqui utilizar o escritório, atender, mostrar o projeto para um cliente ou para conhecer também, sem custo algum. Olha que incrível. Você, arquiteto, que ainda não é parceiro da área 46, vem para cá conhecer. Quando o assunto é piso vinílico, você já percebeu que a Ortigara Revestimentos domina. Mas agora eu te convido para conhecer um outro produto que é uma novidade da Ortigara para áreas externas. Nós estamos aqui em uma área de piscina, na área 46, onde tem um deck. Conta pra gente qual é essa novidade que a Ortigara trouxe para os clientes, para Cascavel e para a região. É isso mesmo, Mônica. A Ortigara está sempre de olho em novas tendências e buscando produtos também que atendam com muita excelência o nosso cliente. Tendo isso, a gente trouxe o material em WPC, que é a madeira sintética. A composição desse material, Mônica, ela é 60% fibra de madeira, 30% de PVC e 10% de aditivos. Então ele é um material que tem 15 anos de garantia para a área externa, no sol, chuva, sem manutenção alguma. Aqui nós estamos instalando ele ainda, ele não está finalizado, ele está só colocado aqui onde ele vai ser fixado. Então nós temos toda a parte de base que dá para ver na lateral do deck e as peças colocadas lado a lado. E aparentemente, gente, olhando assim, realmente lembra muito a madeira, né? Todos os detalhes, os veios aí da madeira. Então, se assemelha muito, se parece muito realmente. Isso mesmo. Inclusive a composição, por ter 60% de madeira, ele se comporta muito parecido com a madeira. Em questão de temperatura, em questão de dilatação e retração. Então, ele é um material muito próximo à madeira, inclusive a textura, igual você falou. Deixa eu te perguntar agora sobre a manutenção, porque quando a gente utiliza de fato a madeira, ela frequentemente, todos os anos, eu diria, tem que passar por um processo aí de manutenção. Isso com mesmo. Esse material, como é que fica? A madeira, como você comentou, Mônica, ela é um material natural, então naturalmente ela precisa de manutenção. Uma lixa, um verniz, para que ela tenha uma vida útil maior. Esse material, por ser um material sintético, ele tem 15 anos de garantia e você não precisa manutenção nenhuma, você não precisa lixar, você não precisa pintar, não precisa passar verniz. Instalou, ele está pronto. Mais uma obra rápida que a Ortigara consegue atender o cliente e com a excelência e a durabilidade que os nossos clientes merecem. E é importante também a gente frisar 15 anos de garantia Isso de mesmo. fábrica, mas não que vá durar 15 anos, vai durar muito mais. Exato, a vida útil desse material é de pelo menos 25 anos. A indústria garante por 15 anos perda de coloração, quebra peça começar a entortar, e isso a garantia cobre por 15 anos. Essa madeira sintética, a gente vê ela num tom marrom. Tem possibilidade de outra cor? Temos duas cores disponíveis, Mônica, como é um material ainda novo no mercado, novo para a Ortigara, nós temos essa cor e uma cor um pouco mais escura. E também a gente tem a proposta do mesmo material, mesma composição de material, para paredes e para teto. Ainda não temos instalado aqui no nosso showroom, mas muito em breve teremos. Olha que incrível, gente. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eu estou de salto alto, fino, e o conforto acústico que tem é muito grande. Isso, ele traz essa proposta igual a madeira, como já comentamos, e também essa questão de não ser esse material escorregadio, né? Você está com um salto fino e ele não é aquele material escorregadio, então ele tem um conforto também e uma segurança ao transitar para quem sai com o pé molhado da piscina e anda sobre esse material. Que é um dos detalhes mais importantes para áreas externas, né, gente? Isso mesmo.
O Conceito 360 faz agora uma rápida pausa e na volta a gente continua te mostrando os ambientes incríveis aqui da Área 46 de Cascavel. Eu volto em instantes, te espero. E aí, você está curtindo os ambientes aqui da Área 46? Bom, agora a gente vai bater um papo com a Michele Maier Ortigar, ela que é a idealizadora desse espaço, desse showroom da construção, onde tem muitos parceiros, muitos fornecedores, profissionais de arquitetura. E eu quero saber de você, Michele, um pouquinho sobre as tendências aí para 2026, o que vai ter de novo aqui na área para todos esses parceiros. Mas primeiramente, tudo bem? Seja bem-vinda. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, Mônica. Eu falo que os nossos papos são sempre enriquecedores. E já entrando no assunto, na temática, nós estávamos falando de como a vida é corrida. E a arquitetura também voltou o olhar para isso, sabe, Mônica? Então, muito vem se conversando de como as pessoas estão cada vez mais imediatistas, como as pessoas estão correndo sempre contra o tempo, não tem mais aquele momento de parar e olhar para si, parar e olhar para o lar. Então, a arquitetura veio trazendo já como a cor do ano o branco, justamente para que você passe a voltar a olhar para a paz do seu dia a dia. E é claro que a Área 46 veio seguindo essa tendência também. Então, este ano, nós trouxemos um conceito de olhar mais para o nosso empresário, para o nosso parceiro. Nós trouxemos a vivência da experiência do lar para dentro da Área 46. Ai, que incrível, gente, isso. E os ambientes, realmente, a gente percebe já uns toques diferentes na decoração, já com essa pegada. Inclusive, nós estamos abrindo aos sábados para trazer eventos voltados para a saúde, para o olhar, para o seu cuidado. Nós vamos agora, em março, nós vamos realizar um pilates na beira da piscina. Nós realizamos o primeiro pedal da Área 46 e também estamos trazendo cursos para mesa posta, pintura de taça, cerâmica, tudo isso para a gente desacelerar um pouco. Então, tudo no meio da arquitetura, mas fazendo desacelerar. Então, aqui na área 46, aos poucos, os ambientes estão sendo inaugurados. No ano passado, você já conferiu aqui no Conceito alguns desses ambientes, como a sala aqui onde nós estamos. E a gente percebeu no programa de hoje alguns ambientes novos, como a cozinha, por exemplo, que fica próximo ali da área externa e ficou lindíssima. A cozinha sempre foi o xodó da casa, agora na beira da piscina, então não tem como falar, é o ponto de encontro do pessoal aqui. Mas para 2026 a gente tem algumas propostas novas. Nós iremos inaugurar a recepção, que inclusive a gente vai conhecer o projeto hoje. Uau, olha aí, ó, em primeira mão, viu? Nós teremos um wine bar dentro aqui do nosso espaço. Teremos um quarto de bebê, também trazendo esse conceito. Nós temos muitas famílias aqui dentro e que nos seus atendimentos trazem as crianças juntos. Então, nós iremos inaugurar um quarto de bebê, trazendo tudo isso para o nosso dia a dia. E, Michele, desses ambientes novos que a gente conferiu aí algumas imagens hoje, qual é a tendência que a gente pode citar que o pessoal de casa pode apostar também em casa? Tem vindo com muita força o mobiliário curvo, justamente por tudo que nós falamos, né? O movimento das pessoas vem também no movimento dos móveis com as linhas orgânicas. Vocês vão perceber que as poltronas estão cada vez mais almofadadas, com cantos mais curvos. E o mobiliário planejado também vem seguindo essa tendência. Nós tiramos aquela parte dos cantos vivos, dos mobiliários mais modernos, minimalistas, todos retos, com os seus cantos perfeitos, agora para dar um espaço para o mobiliário curvo. E vocês vão acompanhar muito isso em todos os ambientes que vocês forem, tanto no mundo da moda, no mundo da arquitetura, no mundo da gastronomia, porque tudo isso vai caminhar junto, né, Mônica? E falando dessas transformações, não podemos deixar de citar que aqui nos ambientes que a gente já mostrou, teve também uma mudança. Bastante, tanto na sala do arquiteto, que é o nosso espaço destinado para atendimentos, a gente já trouxe a parte
parte das mesas de trabalho com a curva. Os puxadores, eles deixaram de ser aquele puxador cava, que foi uma febre por muito tempo. Onde a gente passava era o puxador cava. Agora, para voltar o puxador mais delicado, o puxador com design, então nós temos aqui o puxador bolinha, que nós chamamos, nós temos o puxador personalizado em couro. Então, sabe, são os detalhes que vêm fazendo a diferença. Ótimo, gente. Michele, quero te agradecer mais uma vez pela participação, sempre trazendo dicas maravilhosas que a gente pode colocar em prática aí no nosso dia a dia. Obrigada e sucesso mais uma vez durante todo esse ano para a Área 46. Muito obrigada, Mônica. Até a próxima. Seguindo com o conceito, você vai conferir agora a visita que a gente fez à casa do artista plástico aqui de Cascavel, Dirceu Rosa. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do famoso escultor dos dedos. Inclusive, tem várias obras espalhadas aqui pela cidade. Confira só. Em obras icônicas de Cascavel, não podemos deixar de citar em hipótese alguma as obras do brilhante Dirceu Rosa. As esculturas dele são famosíssimas aqui em toda a região. Só onde nós estamos aqui na Avenida Brasil são 12. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto das obras desse grande artista e é com ele que a gente vai bater um papo agora. Gente, o Dirceu Rosa, que já está aqui comigo, ele é muito famoso em toda a região e até Brasil afora como o artista do dedo. Agora me conta, Dirceu, da onde que surgiu a ideia, né? Essa essência de tantas esculturas aparecer nas mãos, os dedos. Olha, lá no meu início eu tinha muita dificuldade de desenhar os dedos, as mãos, sabe? Não gostava, eu não sabia. E eu, com o tempo, descobri que não precisava ser feitas perfeitas para terem valor. Então eu comecei a brincar com as mãos. Você vai ver umas obras, por exemplo, que é isso aqui, ó, eu fiz um dedo só, fazia tudo, justamente chamando sobre o valor da mão dentro da expressão do corpo humano. E hoje virou uma temática, um tema, e todas as obras minhas, praticamente 100% tem que ter dedos ou mãos. Eu acho que tenho acertado, né, persistido nessa temática, são 56 anos que eu estou trabalhando, né? E não é hora de eu estar mudando, né? Então vamos prosseguir até os fins. Até quero que você filme aqui, ó, nessa foto aqui. Uhum. De Cascavel aqui. Isso aqui, se você tem noção, essa é a minha casa. Olha só. Sabe? Eu não tinha luz elétrica, não tinha nada, mas eu sabia que era a avenida, que era um local que ia ser futuramente... Uma visão, né, de futuro já. Então como eu queria fazer uma casa turística, não podia ser um lugar escondido. Tem que ser aqui, eu tinha com a cabeça feita, sendo na avenida ou na BR, que fosse, né? E essas obras que eu tenho aqui no jardim da avenida, é um complemento já de toda a abrangência da casa, que a pessoa vem visitar aqui e já vai visitar as obras que estão na frente, né? Vem os colégios, né, as excursões, e eles têm o que ver. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, do trabalho do Dirceu. Bom, aqui é onde as coisas acontecem, é o meu lugar da bagunça, né? Onde eu passo minha vida, meus dias. Que a criatividade aflora. É aqui que acontecem as coisas, então aqui eu passo a minha especial. vida. É, lugar bem bagunçado, mas normalmente fala um ateliê, meu aqui é oficina mesmo, é bem... Agora, conta um pouquinho pra gente, assim, de curiosidade. Aqui as minhas primeiras obras, minha primeira obra que eu fiz, né? A primeira? 1971, em madeira, né? E eu comecei fazendo isso aqui, ó, que é trabalhos de capas escolares para os normalistas. Ah, não começou direto com as esculturas, não, comecei então? Com pintura, depois foi passando para a escultura e eu descobri que eu gostava mais das formas do que da cor. Daí abandonei a pintura e estou só com a escultura. Né? E as esculturas são feitas em que materiais? Algumas em madeira? Normalmente o que eu gosto é madeira, sempre 90%, mas quando às vezes vai para fora, preciso de um tempo para não estragar, eu estou usando fibra de vidro. Já fiz obras em cimento, que não faço mais hoje. A Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, é feita em concreto, em cimento. Mas hoje eu trabalho mais em fibra de vidro. E o que eu gosto mesmo é fazer obras sem interferência de ninguém, obra que eu crio. Então
Hoje não estou trabalhando mais para ninguém, para as igrejas, então estou só fazendo obras para mim, fazer exposições, alguma coisa assim. E essa obra, Dirceu, belíssima, o que ela representa? De uma mulher com uma criança no colo, que uma terra. a população estivesse protegendo nosso universo, nossa terra, né? E dela floresce a vida, né? O conceito de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer de coração a sua companhia, o carinho da sua audiência. Lembrando que se você quiser rever algumas das nossas matérias, é só procurar o Conceito 360 no canal do YouTube. Um grande beijo e até sábado que vem!